Nós vamos direto lá para Itu, que o Eduardo Batista, treinador do Palmeiras, está falando ao vivo lá. Gente, Palmeiras perdeu para o Ituano, hein? Vamos ouvir. Próximos jogadores, hoje estreou o Guerra, fez sua estreia hoje. Então a gente tem que trabalhar, é o segundo jogo ainda. Eduardo, são jogadores estreando, você não tem alguns que faziam parte da espinha dorsal da equipe, e você bem disse, ainda antes do início da temporada, os jogos também fazem parte da preparação. É normal, de um jogo ou outro, a equipe ficar irregular tecnicamente? O irregular foi no segundo tempo. No primeiro tempo nós conseguimos ajustar, né? Mas é uma equipe que está começando, fisicamente a gente está entrando num ritmo bom, né? O Guerra estreou hoje, fez uma boa estreia, né? Nós temos o Moisés, perdemos o Tietê, infelizmente, que tinha dado uma consistência. Procuramos ajustar a saída do Fabiano no início do jogo, atrapalhou muitos planos. A gente tinha trabalhado bem esse lado direito nosso, e aí a gente tentou buscar outras soluções e nós não tivemos sucesso. Uma delas, Eduardo, foi você tirou o zagueiro, né, o Dracena, que não gostou muito de ter sido substituído, é óbvio, e colocou mais um centroavante, o Alexandro. O que você pretendeu ali? Obviamente buscar o empate, mas enfim, taticamente. Olha, eu adiantei os dois laterais, né? Eu queria uma saída qualificada. Eu tinha o Felipe e o Thiago tem uma velocidade, eu ia abandonar, ia ficar com dois aqui atrás só, e aí eu precisava da velocidade do Thiago, porque eu ia ficar vulnerável ao contra-ataque. Mesmo com esse elenco bem forte, a ausência do Moisés realmente faz muita falta para o seu time? A ausência do Moisés, né? A gente está entrando em forma ainda, não é o Moisés. Tem jogadores que estão entrando em condição e estão buscando, né? O próprio Guerra estreou hoje, né? A gente perdeu o Tietê, estamos arrumando aí a situação, né? Mas é ter o grupo inteiro nas mãos para que a gente possa render melhor. O que você achou da atuação do William e se o Borja deve entrar logo nessa posição de 9, é o jogador perfeito para essa posição? O William bem, teve chances, teve algumas chances, movimentou bem, abriu espaço, né, para a entrada até no primeiro tempo do Roger Guedes, criou situações para que a gente pudesse fazer essa diagonal e chegar ao gol adversário, né, teve uma boa atuação, né. O Borja está chegando ainda, infelizmente ele não pode jogar o Campeonato Paulista, né, vai treinar com a gente para a gente poder trabalhar com ele. O torcedor nesse momento tem que entender que o Palmeiras passa ainda por um período de testes, de mexer taticamente na equipe, ver como se comporta. Nós estamos trabalhando, né? É o segundo jogo da temporada, né? E a gente vai trabalhar para ajustar. A gente trabalha o dia a dia para ajustar a equipe, né? Para que a gente possa dar esse futebol que a torcida tanto espera. Em relação ao ataque, né? É mais um jogo que você mexe bastante no ataque, buscando ali uma formação melhor. O que você ainda busca desse ataque do Palmeiras? Hoje a gente manteve, o William voltou, né? No segundo tempo, a entrada do Alexandro, nós procuramos ter mais um homem de área, fazer essa bola chegar pelos lados, né? Adiantar um pouquinho o Zé, adiantar um pouquinho o Jean para que essa bola entrasse, né? Eles estão trabalhando, cada um procurando o seu espaço, né? E muito em breve vai acontecer. Você falou sobre a estreia do Guerra, satisfeito, principalmente imagino em relação ao primeiro tempo. Queria que você falasse mais sobre a movimentação que ele traz para a equipe do Palmeiras. É um jogador que traduziu nos treinamentos, né? Ele traduziu no jogo, né? Boa movimentação, passes rápidos, né? Penetração, criou boas situações para a gente. Depois cansou um pouquinho, que era normal, mas mesmo assim continuou ajudando na marcação, a trazer ele um pouquinho como um volante vindo de trás. Também jogou, também criou algumas situações. É um jogador que ainda vai ajudar muito, né? É um jogador que ainda não está dentro da sua forma ideal, né? Mas como um primeiro jogo foi muito bom. Eduardo, você teve um adversário hoje também do outro lado. O que você achou do Ituano? O que foi mais difícil de enfrentá-lo? Foi um adversário difícil, bem ajustado, já está junto há um tempo, né? Nós tivemos, né, um primeiro tempo bom, onde nós criamos algumas chances, né? E no segundo tempo, quando a gente toma o gol, né, de escanteio, eles se fecham bem, e se fecharam, e a gente conseguiu chegar vez ou outra, mas sem sucesso. Eduardo, 2 jogos para bloquear o cabeceio do Gulli? Nós ficamos preocupados com o volante que estava por trás, com o Simeão, e cochilamos ali
na entrada do Gulli. Eduardo, 2 jogos já no comando do Palmeiras, qual que você vê ainda como principal ponto que você tem que trabalhar nessa equipe? A gente tem que trabalhar o conjunto, né? Ter o equilíbrio. Hoje eu achei que fisicamente a equipe foi bem melhor, a equipe brigou, lutou, buscou o resultado, né? Mesmo no segundo tempo não tendo sucesso, mas né, todo mundo correu, se dedicou, né? Então é um ganho físico importante e a gente busca achar, né? Já tem peças que vão entrar nesse tema, o Guerra ganhando mais força, né? A gente vai buscar o equilíbrio, né, tanto defensivo como ofensivo. Eduardo, em relação à pressão que existe de ser o comandante de um time como o Palmeiras, um resultado negativo, muita expectativa em cima desse grupo, como que você está lidando com isso internamente? Porque hoje, quando o Edu Dracena saiu, houve uma queixa ali, a gente percebeu nitidamente que ele não gostou. Um jogador experiente como o Edu Dracena não pode dar um vacilo de repente no momento desse? Não é o momento para ter esse tipo de coisa? A gente está trabalhando, a gente tenta encontrar o melhor time, o melhor sistema. Foi uma mudança tática, a gente queria mexer, queria que essa bola chegasse com mais um atacante lá, eu não queria tirar ninguém do meio, por isso da substituição. Eduardo, os jogadores saíram um pouco frustrados com o resultado e com eles mesmos, falando, não é aquele Palmeiras do ano passado, a gente está muito diferente. E claro, não é o Palmeiras, mudaram os jogadores, mudou o técnico. Como você está lidando com esses jogadores? Qual a postura que você vai usar com eles agora? Eles falaram, a gente precisa conversar. O que você vai conversar com eles daqui para frente? Temos que trabalhar. Foi o segundo jogo, né? Nós fizemos um primeiro tempo bom, né? Procurar fazer o que foi feito no primeiro tempo, né? A gente dar uma continuidade melhor, ter atenção em algumas bolas, né? Para que a gente não seja surpreendido e ajustar a equipe. Eduardo, quanto que o aspecto físico pesou, na sua opinião, para essa derrota? Não, nós evoluímos bem fisicamente. Hoje nós evoluímos, corremos, brigamos, né? Não foi o físico que atrapalhou, não. Eduardo, quanto tempo você acha que o Palmeiras vai tomar a forma Eduardo Batista e se até a Libertadores o time vai estar pronto, vai estar organizado com todas as estrelas que tem? Temos que equilibrar e temos que acelerar o processo o quanto antes, né? Nós temos que ser um time por 90 minutos equilibrado e isso que a gente vai buscar. Valeu, gente. Obrigado. Mais alguém aí, Felipe? Bom, tá aí, vocês ouviram aí o Eduardo Batista explicando a derrota do Palmeiras para o Ituano hoje 1-0 lá em Itu. Ô Pascoal, as cornetas soam, né? O que era normal, né? O torcedor fica com o pé atrás porque a expectativa em cima desse time do Palmeiras é muito grande. E o torcedor não admite perder para um time pequeno do jeito que foi. Mas você acha que o Eduardo Batista, a cada derrota, as derrotas vão ter um peso muito maior que ele ou não? Aí você tem que levar em consideração o seguinte. Primeiro, é o segundo jogo oficial dele como treinador do Palmeiras. É um time que ele está montando do jeito que ele imagina ser o mais correto para o time do Palmeiras. Não é o time do ano passado que tinha o formato do Cuca. É um formato diferente, é um formato novo. E o Palmeiras está encontrando dificuldades com isso. Por exemplo, o Palmeiras não tem um formato de ataque. Por quê? Perdeu a principal peça, que é o Gabriel Jesus. Agora contratou um jogador que tem condições semelhantes. Força no arranque, presença de área e boa finalização. Então esse é um jogador semelhante, mas não é um jogador igual ao Gabriel Jesus, que já estava identificado com a torcida. Outra coisa, o Palmeiras fez algumas boas contratações, mas nem todos estão jogando. Hoje foi a estreia do Guerra. Ele fez um bom primeiro tempo. O Palmeiras ainda tem o Tietchan machucado, tem o Moisés sem condições de jogar, tem jogador que ainda não estreou, o Mina ainda não participou de jogo do Palmeiras. O time do Palmeiras vai ser muito mudado em relação a esse do Campeonato Paulista até chegar a Libertadores da América. Por isso que o Eduardo Batista disse aí em uma outra entrevista, não nessa, de que ele vai preparar o time, vai ajustar o time do Campeonato Paulista para chegar a Libertadores da América. Então tem muita coisa para acontecer com o time do Palmeiras nessa temporada. Agora, campeonato regional, eu nunca vi outro igual. Campeonato regional, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Bahia, seja lá onde for, campeonato regional é o que mais demite treinador. É o que tem menos importância e o que mais demite treinador. Se o Palmeiras não for campeão paulista, você acha que o Eduardo Batista... Não vejo, eu não aponto campeão paulista. Se o time do Palmeiras não se ajustar no campeonato, por exemplo, o Palmeiras ainda não tem um formato ofensivo. O Palmeiras começou com um volante,
passou para jogar com 2 volantes, 3 meias e 1 atacante na partida de hoje. Não conseguiu se acertar. Aí ele tirou um zagueiro, colocou mais um centroavante para a bola atravessada na área. Não conseguiu se acertar. E um erro primário do futebol. Erro de principiante no futebol. O jogador mais baixo marca o jogador mais alto na hora da bola que vem do escanteio ou da falta lateral. E foi assim que nasceu o gol do time do Ituano. Jogada primária. Nós nos preocupamos com o volante, esquecemos o zagueiro. O zagueiro tem quase 2 metros de altura. Aí ele deixou o Thiago para marcar um jogador de quase 2 metros de altura. O cara foi lá e só cumprimentou. Deu de boa noite assim, ó. Boa noite. Boa noite. Ô, PVC, eu acho que é muito cedo, mas olha, eu tô vendo aqui no Twitch que você pode mandar as mensagens pra gente, hashtag a UP no Fox Sports. Daqui a pouco nós vamos falar da vitória do Flamengo, a derrota do Corinthians, a derrota do Vasco, Edmundo. O Vasco perdeu por Volta Redonda, a goleada do São Paulo, o Santos. Daqui a pouco tem tudo isso aí e muito mais. Olha aqui o PVC, Edmundo, Simon, o Riliar de Irineu. E tá com a camisa do Palmeiras no Avatar. Alguém avisa o Eduardo Batista que ele tá matando o Palmeiras. Dudu e Roger Guedes estão jogando em posição erradas. Victor Vieira, SEP, palmeirense. Eduardo Batista está falando de qual jogo? Ele está completamente perdido. É para tudo isso essas críticas, o PVC? Não é, mas aí a expectativa é a mãe da frustração, a gente sabe disso. E vai jogar, não porque o Palmeiras contratou, que vai ser um time que vai ganhar de todo mundo. Nem o Barcelona ganha toda semana de todo mundo. O Barcelona, nesse ano, ontem meteu 6 no Alavés, mas no primeiro turno perdeu do Alavés no Camp Nou. Me lembra muito esse momento, pela expectativa que se criou, e o elenco que o Palmeiras montou é formidável, mas diferente de 93, 94, quando o Edmundo chegou, 93, quando o técnico era o Tacílio, e as pessoas olhavam para o time e diziam que o Tacílio não era o técnico para aquilo. E hoje, ontem, passei o dia inteiro em São Paulo e ouvi muito isso. É para ter calma, é para ter paciência, para analisar no decorrer do trabalho. Mas que tá todo mundo olhando pro Palmeiras e dizendo assim, é o Borja, é o Guerra, é o Tietê, é o Moisés, é o Felipe Melo, é o Mina, que é o Dudu, ainda. É o Mina, e o técnico Eduardo Batista, e o cara olha desconfiado assim, mas é o Eduardo Batista que vai dirigir todo mundo? Que é como era com o Tacílio. E o Tacílio não aguentou até uma derrota contra o Monte Mirim, né? Sim, mas a diferença é que o Eduardo Batista hoje tá num patamar acima do que o Tacílio, claro que não tinha nome, e também do Vanderlei, que teve a sua projeção dirigindo aquele Palmeiras multicampeão. Não acho, não. Ele havia tido apenas um trabalho bom, um vice-campeonato paulista com o Bragantino. O Vanderlei? Só. Não, tinha sido campeão paulista. Campeão paulista. Campeão paulista pelo Bragantino. Campeão da Série B da Série B do Brasileiro, campeão paulista. Verdade. Aí ele foi pro Flamengo, aí dirigiu o Flamengo na Libertadores, aí não foi bem no Flamengo. Aí ele pegou o Guarani, foi a fase semifinal do Paulista, Ponte Preta, fase semifinal do Paulista. Eram 2 quadrangulares. Sim, mas era mais ou menos a ascensão que tem o Eduardo Batista. O Eduardo tem interesse. O que eu acho, PVC, assim, muito da minha experiência como atleta, que eu conheço pouco o Eduardo Batista, mas eu acho que você tem que ser um pouco mais incisivo. O Cuca perdeu 5, não perdeu no Palmeiras? Perdeu 4, as primeiras 4. As primeiras 4. Sim, perdeu as primeiras 4, mas é um cara que mais franco, mais aberto. E assumiu um compromisso. E mais firme nas suas colocações. Eu vejo o Eduardo Batista sabe qual é o pecado? Muito passivo, muito tranquilo, querendo encontrar desculpas para coisas que não tem desculpa. Sabe o pecado que eu acho que o Palmeiras tem? O Palmeiras não. Algumas pessoas que estão dentro do Palmeiras, que eu já ouvi lá dentro. Pessoas que dizem assim, o Palmeiras tem um grande... O Palmeiras tem que ir pra lá. Dizendo o seguinte, o Palmeiras tem um grande elenco, tem tudo para dar certo nesse ano. O Pascoal tem toda a razão no que ele disse agora há pouco, ou seja, é o segundo jogo, então tem que ter paciência. Eu só estou dizendo que as pessoas estão olhando para o Eduardo Batista como se fosse assim. É assim, é esse cara que vai dirigir esse time todo? É esse cara que vai dirigir tudo isso aqui? Olha que baita oportunidade para ele, PVC. Eu concordo, não estou discordando de você não. Agora, o ponto que eu acho, tem uma coisa que o Palmeiras tem que olhar, as pessoas, o Palmeiras não, repito, algumas pessoas que estão no Palmeiras. No ano passado eu ouvi uma frase que eu acho de uma certa prepotência, que é assim, gente que estava lá dentro, que o Palmeiras foi campeão apesar do Cuca. Não, o Palmeiras foi campeão por causa do Cuca. Eu concordo com você. Por causa do Cuca. O time não era bom até o Cuca chegar.
O time tinha um elenco bom que se transformou num time excelente que foi campeão brasileiro. Por causa do Cuca. Agora, o Cuca não vai ficar a vida inteira lá. Saiu o Cuca. O que o Cuca fazia? O que o Eduardo vai fazer para conseguir manter esse elenco que ficou melhor do que era, para fazer um time que seja ainda melhor do que foi no ano passado? E quando você, essa pessoa que, não sei se é a mesma pessoa que te falou isso, mas quando eu perguntei na época o motivo da escolha do Eduardo Batista, essa pessoa falou uma resposta parecida com essa e disse: aqui o treinador não é a peça mais importante, a estrutura toda está montada e o treinador não é o mais importante, dizendo que o título do Palmeiras também não tinha sido por causa do Cuca. É um erro. Agora, olha aqui, Simon, olha aqui. Eu fiz uma pergunta no Twitter da gente, seguinte: não é muito cedo para as críticas ao Eduardo Batista? E é tudo torcedor do Palmeiras. Olha aqui, o André, cedo mas ficar 15 minutos sem passar para o campo adversário é muito estranho. O Verdão fala: não é cedo não. Caio Bittencourt: não é pela ideia, mas pela disposição invertida dos jogadores. Pontas de lado hoje que não rendem, dois volantes pesados, de um lado e o Ramon Machado, outro. Eduardo Batista fraquíssimo, não tem capacidade para treinar o Palmeiras. Se perder quinta no Allianz, tem que ser demitido. Menos, né? Tá aqui, olha, torcedores do Palmeiras, muitos criticando. Eu acho que é muito cedo. É muito cedo, não é? E é por isso que o futebol, daqui a pouco, fazendo uma analogia com o Flamengo, a cobrança vai ser em cima do Zé Ricardo, que hoje era para ter empatado com as reservas do Botafogo, esse grande elenco do Flamengo aí. Também a pressão vai ser para cima dele. É que o torcedor, não é? E de certa forma o povo brasileiro não quer mudança, não quer alteração. O Eduardo Batista é um técnico que já andou em boas equipes, tem o seu perfil de trabalho, mas tem que esperar um pouquinho, 2, 3 jogos, demitir um técnico, essa cobrança. É claro que tem um grande elenco, agora tem que encaixar as peças, ele tem competência para isso, como o Zé Ricardo também tem. São jovens técnicos, não é? Evidentemente que os medalhões chegam aí, o fulano e tal, perdem e tem uma carcaça maior, não é? E não são demitidos seguidamente. Mas eu acho que é muito cedo, é um absurdo. Não passa pela cabeça de um dirigente do futebol moderno querer demitir um técnico num campeonato estadual que, guardadas as proporções, não tem quase significância nenhuma, não é? Pelo menos para quem ganha, tu não pode perder. Mas é que o Pascoal falou, estadual demite treinador a rodo, hein? Isso eu discordo um pouquinho. Também. Eu não aguento mais a gente passar 3 meses do ano, já que tem 3 meses do ano jogando estadual, é porque vale. Hoje teve 50 mil pessoas, vale, não foi pelo estadual, vale. Mas tinha 50 mil pessoas no Morumbi para ver o Rogério estrear no Morumbi, para ver a apresentação do prato de Jusilei, mas eram 50 mil pessoas, 51 mil pessoas, 50.900 pagantes, para ver um jogo que é de estadual. E que 22 mil pessoas no clássico, Botafogo e Flamengo. Você tem que fazer um... Se você vai jogar, ou você acaba com o negócio, ou se você vai jogar, é porque vale. Não, então, só um pouquinho, mas eu não disse que não vale. Eu não disse que não vale. Eu digo que é insignificante perto dos outros títulos que tem para disputar. Mas acho que essa é a indignação. Essa é a indignação do torcedor palmeirense nas redes sociais. Se você pega 2 jogos contra Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano e não consegue produzir, imagina quando você pegar o João de Barranquilha na estreia grandes times do Atlético Tucumã. Concordam comigo? Claro. Eu acho que essa é a grande discussão. Eu não sou a favor de mandar embora. Mas eu sou a favor do treinador de time grande ter mais pulso, ter mais firmeza nas suas palavras. E eu adoro o Eduardo Batista, achei ele um técnico promissor. Mas, por exemplo, aconteceu hoje um fato, que ele tirou o Edu da Sena, o Edu da Sena saiu reclamando. Ele contornou. Semana passada o time teve problema, ele contornou. Essa coisa problemas de time grande tem que ser resolvido na raiz. Mas é essa coisa do time do tamanho. É assim, é verdade, eu lembro de você em 2 situações com um técnico que tinha um tamanho grande e técnico que tinha um tamanho menor. Nas duas você era igual em qualquer situação. Você saiu contra o Luxemburgo com o dedo em riste no Palmeiras de São Paulo em 94. E você saiu sem dar a mão pro Caio Júnior em 2006. Mas essa situação do Caio Júnior ou do Eduardo Batista hoje é quando você percebe que tem alguém que também está dentro do elenco com a mesma desconfiança
que a opinião pública está manifestando aqui no Twitter, que não é justa nesse momento. Também é uma desconfiança injusta nesse momento. Injusta nesse momento. Mas a desconfiança de que esse time aqui vai ser dirigido por esse técnico aqui, é isso que está na cabeça das pessoas. O técnico tempo, Paulo. Se você não der tempo para ele, como é que ele vai ajustar um time? Com você. Vamos contar quantos... O torcedor queria. É injusta essa cobrança, mas é assim que está na cabeça das pessoas. Mas o Eduardo Batista vai conviver com o fantasma do Cuca até quando? Do mesmo jeito que no Corinthians... Até ele ganhar um clássico, até ele ganhar um título, até ele conseguir se colocar como o cara que é o grande treinador. Que é a história do Otacílio. O Otacílio era campeão gaúcho, o Otacílio era campeão paranaense, o Otacílio tinha um currículo enorme. E era gente boa, E era gente boa demais. Mas as pessoas não olhavam para ele como um técnico do tamanho para dirigir Edmundo, Edilson e Evair. Olha aqui, o Felipe A.S. Bocaina, não sei se ele interpretou o que você falou dessa forma, você concorda ou não? Ele fala aqui, olha, o Felipe Bocaina, o Edmundo está correto. Eduardo Batista está com medo, notava na entrevista. Você falou isso? Não, a palavra não é medo, não é medo. Ele está chegando também, ele também precisa mostrar serviço. Não acho que uma derrota para o Ituano seja fundamental para medir o futuro dele no Palmeiras. Eu acho super normal. Falávamos aqui antes do programa da força do Campeonato Paulista, dos times menores terem bons times, e é natural. Assim como aconteceu ontem, que o Corinthians perdeu para o Santo André, enfim, que o Ituano, há 2, 3 anos atrás, foi campeão paulista. O RB endureceu. O RB, isso é normal. O que eu entendo que o torcedor está desconfiado, e o torcedor do Palmeiras é muito desconfiado, ou ele é muito apaixonado, ou ele é muito desconfiado. Não tem meio termo. Está desconfiado é se esse Eduardo Batista tem panca, tem força para dirigir todo esse elenco. Tem, na tua opinião? Eu acho que ele tem, mas acho que ele tem que demonstrar. No Brasil, não adianta ser, tem que parecer. Tu tem que demonstrar. Então, mas tem que botar, bater firme na mesa e se impor nas dificuldades também. Então deixa eu perguntar um negócio pra você na sua sinceridade. Você que jogou bola, jogou muito e jogou em times estrelados. Quando você tem um elenco cheio de estrela e você olha pro banco e não é um treinador que de repente está no mesmo patamar dos jogadores, o treinador respeita ou não? Honesto. Olha, eu vou falar bem do fundo do meu coração, o jogador respeita todos os treinadores. Nunca vi, em 19 anos de carreira, jogador derrubar treinador. Nunca vi. Já ouvi falar. Agora, já vi sim. O Mário contava aqui histórias diferentes. Não, né? Olha só, não, são tempos diferentes. Eu vou até também desmentir o que eu estou dizendo. Mas se você não acredita e não confia no cara, você se empenha menos. Você indiretamente acaba derrubando. Porque você se empenha menos, você deixa de cumprir. Se você não acredita no cara, você não cumpre o que ele te pede. E aí, fatalmente, os resultados não vêm. Mas de livre, espontânea vontade, jogar. Porque o atleta também joga por ele. Ele também precisa de performance, precisa performar para poder ter contratos melhores. Enfim, tudo que os atletas têm de benefício. Então, assim, mas é importante o cara no dia a dia, ele ter personalidade, de falar uma coisa aqui e falar a mesma coisa ali quando as coisas estão ruins. Ele tem que ser verdadeiro com o seu grupo. Não estou dizendo que o Eduardo Batista não é verdadeiro, mas eu acho que assim, vou citar um exemplo que acontece muito. Acontece muito. O menino da base, 17, 18 anos, faz uma besteira, o treinador vem dar uma dura grande. O medalhão vem, faz a mesma besteira e o cara passa a mão na cabeça. Isso acontece. E isso no grupo é horrível, porque todo mundo quer tratamento igual. Pascoal, eu tenho uma pergunta do Twitter, você vai responder para encerrar o assunto Palmeiras.